Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma semana de aulas, certo? Essa semana a gente vai ver conteúdo novo no assunto de matemática para o prosseguimento da disciplina. Nós vamos trabalhar operações com racionais, focando nessa parte das frações. Então primeiro vamos focar na parte das frações e depois a gente dá prosseguimento ao conteúdo, tá ok? Então vamos ver aqui a explicação do assunto que vocês irão ver para realizar as atividades, né, da semana, ok? Operações com racionais envolvendo aqui as frações. Na matemática, né, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Então está aqui, né, marcado aqui de negrito, essa parte, cada parte é uma fração do inteiro. Então eu vou ter um todo que vai ser dividido em partes. Cada uma dessas partes são as frações, ok? Como exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 de seu total. Se eu como 3 fatias, posso dizer que eu comi 3/8 da pizza, tá ok? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma pizza. Se eu pegar apenas esse pedaço que está destacado, ele só é um pedaço do total, então vai ser 1/8 do total dessa pizza. Como é dividido em 8, o que sobrou quantos pedaços? Eu tirei um pedaço, sobrou quanto? Sobrou 7. Esse total representa que fração? 7/8, tá certo? Aí no exemplo que foi dado, né, na anterior, se eu comer 3 pedaços, eu comer esse pedaço, esse e esse, vai ser 3 que eu comi do total de pedaços dessa pizza, que é 8. Então, esses 3 pedaços aqui corresponde a 3/8. Tá certo? Então isso aqui é uma representação fracionária em determinada situação. Vamos dar prosseguimento. Vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho essas 3 pizzas. Se eu pegar essa primeira pizza e ver quantos pedaços ela foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Foi dividida em 8 pedaços. Essa parte que está em branca é a parte de pizzas que eu comi. Então essa parte que eu comi representa quanto do meu total? Perceba que eu comi quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. Então vai ser 4 sobre o total, que é 8. Foi dividido em 8 pedaços. 4/8. Vamos aqui para a segunda pizza. Nessa segunda pizza ela foi dividida em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. Eu comi quantos pedaços? 1, 2. Então eu comi 2 pedaços de um total de 4. Então fica 2 sobre 4. O terceiro exemplo, eu só tenho a pizza dividida em 2 pedaços e eu comi um pedaço. Então a representação fracionária é 1 sobre 2. Observe o detalhe nesse exemplo aqui, ó. Se eu simplificar essas duas primeiras frações, elas vão ser equivalentes à terceira. Ou seja, a pizza ela foi dividida em partes diferentes, mas a representação fracionária são equivalentes. Como assim? É como se eu tivesse comido a mesma quantidade, tá certo? Como assim? Vamos ver. Se eu pegar aqui esse 4/8 e simplificar ele, ou seja, dividir em cima e embaixo por 4, certo? Eu vou pegar aqui e dividir em cima e embaixo por 4, eu vou obter a seguinte fração. Então eu vou dividir aqui por 4 e embaixo também por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Na segunda fração, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou simplificar. Só que nesse caso eu vou simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Perceba que as frações elas foram iguais à terceira. Ou seja, são frações equivalentes. Só foi dividida em partes diferentes. Até o tamanho das pizzas são diferentes, né? O tamanho dos pedaços da pizza, mas a quantidade que foi comida é como se fosse igual, né? É equivalente, ok? Importante lembrar que nas frações o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Então aqui vocês devem ter visto no fundamental que esse número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. E isso é importante vocês saberem para a resolução dos exercícios e das situações propostas, tá bom? Transformar a fração em decimal. Para se transformar uma fração em número decimal, basta fazer a divisão do numerador pelo denominador.
Então nós vimos no slide anterior que o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então para transformar essa fração em um número decimal, basta fazer essa divisão. Então vou pegar aqui 11 dividido para 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 11? 5 vezes, não é isso? 5 vezes 2, 10. Sobra 1. Como não há mais número para baixar, eu vou acrescentar o 0 aqui e uma vírgula aqui. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Sobra nada. Não vai sobrar nada. Então, 11 sobre 2, ou 11 dividido por 2, é 5,5. Ok? No segundo exemplo, 35 dividido para 10, eu posso fazer a mesma coisa, né? A mesma divisão. 35 dividido por 10. Mas é que como eu estou dividindo por uma potência de base 10, no caso aqui só é o 10 que tem apenas um zero, lembrando da regrinha, toda vez que eu divido o número por 10, é só voltar uma casa decimal no número de cima, tá certo? Então eu tenho aqui o 35 dividido por 10. Como só tem um zero, né, a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que eu volto no numerador. Como só tem um zero, eu vou voltar só uma casa decimal. Então volta uma vírgula. Então 35 dividido por 10 é 3,5. A mesma coisa no terceiro exemplo. 4 sobre 100, ou seja, 4 dividido por 100. Como agora eu estou dividindo por 100 que tem 2 zeros, eu vou voltar duas casas decimais. Ou seja, eu tenho aqui o 4. Aí eu vou voltar duas casas. Então volta. Uma, duas. Botar vírgula. Nesses espaços vazios, eu acrescento 0. Então 4 sobre 100 ou 4 dividido por 100 é 0,04. Ok? É dessa forma que eu vou fazer a divisão para transformar uma fração em um número decimal. Pego o numerador, divide pelo denominador. Se for potência de base 10 que eu estou fazendo aqui a divisão, é só voltar as casas decimais de acordo com o total de zeros que você tem no denominador. Ok? Agora, transformar decimal em fração. Um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Como assim? Resumindo, o que é isso, né? Na verdade, aqui ele está dizendo o seguinte, que eu tenho aqui o número 0,57. Nós vimos no slide anterior que para dividir um número que tem a potência de base 10 é só voltar a quantidade de casas decimais, tá certo? Então aqui vai ser semelhante. A quantidade de casas decimais vai ser a quantidade de zeros que vai ter na parte de baixo, tá bom? Por exemplo, vamos fazer aqui uma relação. Se eu tiver uma casa decimal, eu dividi o número por 10. Se eu tiver duas casas decimais, eu dividi o número por 100. Se eu tiver 3 casas decimais, eu dividi o número por 1000. E assim por diante. Tá certo? Então, essa relação que a gente vai fazer aqui. Ó. Nesse caso, eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Então, ele foi dividido por quanto? Por 100. Então, como é que eu escrevo a fração? Eu escrevo esse número no numerador sem a vírgula. Então, 57. Sobre, como ele tem duas casas decimais, significa que ele foi dividido por 100. 57 sobre 100. E aqui eu fiz a minha fração. Transformei esse número decimal numa fração. A mesma coisa vai ser no segundo exemplo. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então significa que ele foi dividido por 1000. Então eu vou escrever esse número sem a vírgula. Fica 005. Ou somente o 5. Sobre 3 casas decimais dividido por 1000. Então fica 5 sobre 1000. Terceiro exemplo, do mesmo jeito. Nesse caso só tem uma casa decimal. Então significa que ele foi dividido por 10. Então repete esse número. Escreve esse número sem a vírgula. 3 sobre uma casa decimal é 10. 3 sobre 10. Ok? Vamos entrar agora nas operações com as frações. As 4 operações básicas, né? Começando aqui pela adição. Adição. Para somar frações é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Contudo, se os denominadores são diferentes, antes de somar devemos transformar as frações em frações equivalentes do mesmo denominador. Neste caso, calculamos o mínimo múltiplo comum
que é o MMC, né? Então vamos ter que fazer aqui o MMC entre os denominadores das frações que queremos somar. Esse valor passa a ser o novo denominador das frações. Além disso, devemos dividir o MMC encontrado pelo denominador e o resultado multiplicarmos pelo numerador de cada fração. Esse valor passa a ser o novo numerador. Então a gente tem dois casos aqui. Quando as frações tiverem denominadores iguais e quando elas tiverem denominadores diferentes. Então nós vamos ver os dois casos, tá certo? Vamos aqui. Primeiro, com denominadores iguais. Com denominadores iguais, o que é que ele falou? Quando forem iguais, você repete o denominador e soma o numerador. Então, nesse caso aqui, 2 sobre 3 mais 5 sobre 3, como são iguais, eu vou fazer o quê? Repetir o denominador e somar os numeradores. Ou seja, 2 mais 5, 7. 7 sobre 3. Então, a soma dessas duas frações, 2 terços mais 5 terços, 7 sobre 3. Segundo exemplo, a mesma coisa, 1 sobre 5 mais 2 sobre 5, denominadores iguais. Então, você repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 2, 3. 3 sobre 5, ok? Terceiro exemplo, a mesma coisa. 2 sobre 7 mais 4 sobre 7 são iguais. Então, repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 4, 6. 6 sobre 7. Então, na adição, quando os denominadores forem iguais, é bem simples de fazer. Você repete o denominador e soma os numeradores, tá bom? Já quando os denominadores são diferentes, aí é um pouquinho mais complicado. Você tem que tirar o MMC, fazer o MMC. De quem? Dos denominadores. O que é o MMC, né? O MMC é você pegar aqui, por exemplo, o 3, que é o denominador dessa fração. 2 sobre 3 mais 1 sobre 5, é você pegar aqui o 3 e o 5 e fatorar. Fatorar por quem? Fatorar sempre por números primos, né? Tem que lembrar que a gente tem que fatorar isso aqui por números primos, né? Vou colocar aqui, ó, números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então eu vou ter que fatorar por números primos, tá ok? Nesse caso aqui, o 3 e o 5. Eu posso começar fatorando por quem? Pelo 3, né? 3 dividido por 3, 1. 5 não dá, então repete. Agora eu vou fatorar isso aqui por 5, que é 1. 5 por 5 é 1. Chegou no 1, finalizou a fatoração. E aqui eu vou multiplicar. 3 vezes 5, 15. Tá certo? Então, o MMC aqui, do 3 e do 5, vai ser 15. E é isso que vai fazer aqui. Vai ser o novo denominador, vai ser esse 15. Ó. 15. E aí o que é que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou pegar esse 15 e vou dividir por cada denominador que eu tinha antes. Então eu vou dividir aqui, ó. 15 dividido para 3, 5. Esse resultado aqui dessa divisão eu multiplico por esse de cima. Né? 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 2, 10. Então eu coloco 10 aqui, ó. 10 mais 15 dividido para 5, 3. Multiplica pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Tá certo? E aí eu resolvo agora. 10 mais 3, 13 sobre 15. Essa é a fração nessa soma. É um pouquinho complexo, mas você tem que lembrar o quê? Primeiro, você vai fazer o MMC, fazer a fatoração por números primos, tirar o MMC. Depois, esse MMC vai ser o novo denominador. Você vai pegar esse novo denominador e dividir pelos denominadores anteriores. Depois que você divide cada denominador, o resultado você multiplica pelo numerador, certo? E depois faz os demais cálculos. Essa é a fórmula utilizando o MMC, né? Utilizando o MMC para encontrar a soma dessas frações. Agora eu vou explicar um método, né, diferente, que também chega no mesmo resultado, tá certo? Vai chegar no mesmo resultado se eu fizer, vai dar da mesma forma, tá bom? Como é esse método?
é da seguinte maneira. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o método no segundo exemplo. Né? Se eu fizesse pelo MMC, também ia dar a mesma resposta, tá certo? Ó, vamos fazer aqui como é esse método. Eu vou passar aqui o traço na fração e vai ser o seguinte. Eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Mais, aí multiplica aqui no outro. 4 vezes 8, 32. E agora o denominador quem é que vai ser? Multiplica os dois denominadores. 4 vezes 3, 12. Soma os dois de cima. 3 mais 32, 35. Sobre 12. Essa é a fração correspondente a essa soma. Se eu fosse fazer pelo MMC, será que daria o mesmo resultado? 35 sobre 12? Vamos ver aqui. Será que vai dar? Vamos tirar essa prova, vamos tirar essa dúvida. Vamos tirar aqui o MMC do 4 do 3. 4 e 3. Eu vou simplificar aqui por 2 primeiro, né? Que é ter número primo. 4 dividido por 2 é 2. E o 3 não dá, repete. Aí por 2 de novo, né? 2 por 2, 1. Repete o 3. Agora por 3. Repete 1. 3 dividido por 3, 1. Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Olha. O denominador nós já encontramos que é 12. Né? Então vamos fazer aqui. Fazer bem aqui assim do lado aqui. Pelo MMC. Aqui eu estou fazendo pelo MMC agora. Para ver se dá o mesmo resultado, né? 12. Lembrando, eu tenho que pegar esse 12 e dividir por 4. Né? 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 8, 32. 3 mais 32, 35. 35 sobre 12. Mesmo resultado, certo? Então, pelo MMC e por esse método que eu apresentei a vocês, você vai encontrar o mesmo resultado. Algumas vezes você vai ter que simplificar a fração porque talvez não dê o mesmo resultado imediato, mas se você simplificar, vai dar uma fração equivalente, que é a mesma coisa também, tá certo? Então, eu posso utilizar tanto o MMC como esse método para resolver a soma de frações com denominadores diferentes. Então, nesse caso aqui, utilizando o método de novo para ir de uma maneira mais rápida, né? 3 vezes 6. Você multiplica aqui em diagonal, né? 3 vezes 6, 18. Mais, na outra diagonal, 4 vezes 5, 20. Sobre 4 vezes 6, 24. Certo? Agora somos os dois de cima, os dois números de cima. 18 mais 20, 38. Sobre 24. Essa fração ela pode ser simplificada. Eu posso dividir aqui em cima por 2 e dividir embaixo por 2. 38 dividido por 2, 19. Sobre 24 dividido por 2, 12. Ela pode ser simplificada e obtendo essa fração, 19 sobre 12. Tá certo? Então essa é a forma de eu resolver a soma de frações com denominadores diferentes. Eu posso utilizar o MMC ou posso fazer esse outro método que vocês viram que vai dar o mesmo resultado se eu fizer com o MMC também. Tá certo? Então essa aqui é uma forma extra de fazer a soma com denominadores diferentes. Subtração. Para subtrair frações, temos que ter o mesmo cuidado que temos na soma, ou seja, verificar se os denominadores são iguais. Se forem, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. Se forem diferentes, fazemos os mesmos procedimentos da soma para obter frações equivalentes de mesmo denominador. Aí sim podemos efetuar a subtração. Ou seja, a subtração ela vai recair no mesmo caso da adição. Se os denominadores forem iguais, que nesse exemplo aqui, ó, 12 sobre 2 menos 8 sobre 2 são iguais. Então eu vou fazer o quê? Repete o denominador e no caso aqui subtrai, né? Subtrai os denominadores. 12 menos 8, 4. E eu ainda posso fazer essa divisão. 4 dividido por 2, 2.
Aqui, 5 sobre 13 menos 3 sobre 13 menos 1 sobre 13. Tem 3 frações, todas 3 com denominadores iguais. Então, repete o denominador e subtrai. 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. 1 sobre 13. A outra, 14 sobre 23 menos 7 sobre 23 menos 2 sobre 23. Da mesma forma. Repete o denominador e subtrai. 14 menos 7, 7. 7 menos 2, 5. 5 sobre 23. Então, a subtração com denominadores iguais, ela é semelhante à soma. Você repete o denominador, só que nesse caso é subtração, você diminui os numeradores, tá certo? Então, a regra é bem semelhante. Agora aqui, com denominadores diferentes, vai ser a mesma regrinha da soma também. Você vai ter que tirar o MMC, tá certo? Você tira o MMC para poder fazer o cálculo. Ou eu posso utilizar aquela mesma regrazinha também para encontrar o resultado dessa subtração com frações, tá certo? Vou fazer pelas duas formas esse primeiro exemplo aqui. Primeiro eu vou fazer pelo MMC, tá bom? Então vamos pegar aqui o 4 e o 5. Vamos simplificar por 2 primeiro, né? 4 dividido para 2 é 2, repete o 5. 2 dividido para 2 é 1, repete o 5. 5 dividido para 5, né, porque o 5 só dá para dividir por 5, é 1. Então multiplica aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Ó, então o meu denominador aqui, ele vai ser 20. Certo? Então vamos ver aqui. Agora eu vou pegar esse 20 e vou dividir por cada denominador que eu tinha. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 7, 35. Menos 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 3, 12. E agora eu subtraio os dois de cima, né? 35 menos 12 dá 24. Não é isso? 23, perdão, né? 35 menos 12, 23. 23 sobre 20. Essa é a fração, o resultado dessa subtração de frações. Se eu tivesse utilizando aquele outro método, será que daria o mesmo resultado? Vamos ver. Eu multiplico aqui na diagonal, né? Primeiro. 7 vezes 5, 35. Menos 4 vezes 3, 12 na outra diagonal. Sobre, multiplicando os dois denominadores, 4 vezes 5, 20. Então, 35 menos 12, 23, sobre 20. Então, perceba que aqui eu também posso utilizar tanto o MMC, que foi esse primeiro exemplo que eu fiz aqui, ou esse outro método, que também vai dar o mesmo resultado, tá certo? Então, utiliza-se a mesma regra da soma, eu vou utilizar na subtração. Então vamos utilizar esse outro método aqui nessa segunda fração. Multiplica logo nessa diagonal aqui, ó. 1 vezes 3, 3, né? Menos 2 vezes 1, 2, sobre, multiplica aqui. 2 vezes 3, 6. 3 menos 2, 1, sobre 6. Certo? Então, esse é o resultado dessa subtração de frações, utilizando esse outro método aqui que eu apresentei para vocês. Então, vocês percebem que tanto fazendo o MMC como utilizando esse método, você vai encontrar o mesmo resultado. Ok? Multiplicação. Multiplicação de frações é feita multiplicando os numeradores entre si, bem como seus denominadores. A multiplicação ela é bem simples de fazer. Então, aqui eu tenho um exemplo. 2 sobre 3 vezes 5 sobre 7, é só você multiplicar os numeradores e os denominadores entre si, que você encontra a fração de resultado. Então aqui, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. E eu já encontrei o resultado da minha multiplicação de fração, dessas duas frações aqui, tá ok? O segundo exemplo. Multiplica
como aqui são 3 frações, os 3 numeradores. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Embaixo, 3 vezes 7, 21. 21 vezes 3, né? 63, não é isso? E encontrei o resultado dessa multiplicação. Então, bem simples de fazer. É só multiplicar os numeradores e depois, em seguida, multiplicar os denominadores e você encontra a fração. Divisão. Na divisão entre duas frações, multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda, ou seja, inverte o numerador e o denominador da segunda fração. Como assim? Eu tenho aqui 2 sobre 3 dividido por 5 sobre 4. Para mim resolver isso daqui, eu vou transformar isso aqui numa multiplicação. Para isso eu vou ter que inverter a segunda fração. Como ele diz a regra lá. Repete a primeira fração pelo inverso multiplicativo da segunda. Inverso multiplicativo. Eu vou inverter essa operação. O inverso da divisão é a multiplicação. E vou inverter a segunda fração. O numerador vem para baixo e o denominador vai para cima. Então fica 4 sobre 5. Pronto, agora multiplica. E encontra o resultado. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Pronto, encontrei o resultado dessa divisão dessas frações aqui, dessas duas frações. 2 sobre 3 dividido por 5 sobre 4 vai dar como resultado 8 sobre 15. A mesma coisa aqui, ó, nesse segundo exemplo. 1/3 dividido por 2 sétimos. Repete a primeira fração vezes o inverso da segunda. Inverti a segunda. E agora multiplica. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 2, 6. Então, 1 sobre 3 dividido por 2 sobre 7 é 7 sobre 6. E assim eu encontro o resultado dessa outra divisão de frações. Ok? É bem simples de fazer. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Agora uma situação problema. Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Então aqui eu tenho um total de 224 pessoas e desse total, 1/8 nasceu na região nordeste. Então quantas pessoas nasceram na região nordeste? Então aqui é fácil de fazer, você vai calcular o quê? 1/8 de 224 pessoas. Como é que calcula isso? É 1/8 vezes 224. Isso aqui é como se fosse uma multiplicação de frações, porque abaixo de 224 é 1. Então você vai multiplicar aqui, ó. 1 vezes 224, 224. 8 vezes 1, 8. E aí a gente viu que para transformar uma fração em número decimal, que no caso aqui eu vou encontrar um valor inteiro, porque está se tratando de pessoas, então tem que ser um valor inteiro, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então eu vou pegar aqui 224 e dividir por 8. Então eu vou pegar aqui 22. 22 dividido por 8, né? Quantas vezes o 8 cabe dentro do 22? Né? Quantas vezes que vai dar? 2 vezes apenas, né? 2 vezes 8, 16. 22 menos 16 sobra 6. E você baixa o 4. 64 dividido para 8 vai dar 8. 8 vezes 8 é 64. Para 64, nada. Então, 224 dividido para 8 dá 64. Então, dessas 224 pessoas, 64 nasceram na região nordeste. Então, 64 pessoas nasceram no Nordeste. Então essa é a resposta para essa questão, né? Para essa situação problema. 64 pessoas nasceram na região Nordeste e você veja que a gente utilizou o conceito, né? Os conceitos de fração para resolver esse problema, as multiplicações, divisão e tudo mais, ok? Então a gente finalizou aqui a explicação dessa parte de operações com frações.
Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, entrar em contato para tirar as dúvidas. Esse é meu canal no YouTube, Matemática Anderson. Esse é o link. Fiquem à vontade para se inscrever quem ainda não é inscrito. Compartilhem, né? Deixe o like. Deixe comentários, sugestões, críticas, elogios. Fiquem bem à vontade para o crescimento do canal e o crescimento também da gente como profissional e de vocês como alunos também, tá? Então, um abraço e até a próxima.